Bem-vindo ao podcast Mundo Interior, onde vamos explorar os recantos da nossa psique, do nosso mundo interno. Eu sou a Heloísa, sua anfitriã, e te convido a embarcar nessa jornada de autodescoberta e de reflexão, explorando as paisagens fascinantes desse mundo que só nós mesmos somos capazes de adentrar. Para começar o tema de hoje, eu queria que você pensasse aí o que você acha. Por que certas músicas, pinturas ou poemas nos emocionam tanto, nos levam às lágrimas, nos causam arrepios, e às vezes nos fazem até sentir saudade de algo que a gente nem sabia que existia. O objetivo desse episódio é explorarmos exatamente isso. Por que a arte consegue ressoar tão profundamente e nos conectar com algo que é mais elevado, com algo que está em alguma outra dimensão que a gente não sabe dizer qual, algo que talvez já tenha sido parte de nós em algum momento, como uma reminiscência do que é transcendente. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o poder da arte sobre o inconsciente. A arte atua no inconsciente. Ela acessa camadas da psique que muitas vezes não estão disponíveis na nossa mente consciente. Segundo Jung, Carl Jung, a arte, especialmente as expressões simbólicas, é uma forma de acessar o inconsciente coletivo. O que é esse inconsciente coletivo? Ele é um reservatório de símbolos e de arquétipos que são comuns a todos os seres humanos. É como se fosse um grande drive que todas as mentes humanas são capazes de acessar. Então, para Jung, a arte, essas expressões artísticas vêm desse inconsciente coletivo. Por exemplo, a música clássica que nos provoca arrepios, ela tende a provocar arrepios mesmo que você não conheça, não seja um especialista em música clássica. Pinturas que nos fazem sentir pequenos diante da vastidão do universo. A poesia que dá voz a sentimentos que a gente não consegue verbalizar, não consegue explicar, então, através de uma poesia, de imagens simbólicas e poéticas, você consegue expressar. E isso corrobora com a ideia de que a arte é capaz de despertar memórias e sentimentos de uma realidade superior. Talvez uma reminiscência, que é uma lembrança, né, de algo espiritual ou de uma experiência mística que transcende a nossa vida cotidiana. Seria uma relação com o transcendente através dessas obras artísticas, dessas obras como a pintura, a música, a poesia e tantas outras. Reminiscência é a sensação de que nós já vivemos ou experimentamos algo antes, mesmo que não seja algo da nossa vida atual, mesmo que na vida atual a gente não sabe explicar exatamente o que foi. Segundo Platão, a reminiscência é a ideia de que o conhecimento não é adquirido, mas sim relembrado. Para ele, a alma humana é imortal e ela passa por várias experiências reencarnatórias das quais ela vai adquirindo experiências. Durante essas vidas, a alma já experimentou o mundo das ideias ou das formas, que é um conceito de Platão, né? Seria o mundo das formas perfeitas, das ideias, que é um mundo verdadeiro, é muito além do que nós percebemos no mundo material. Aqui é como se a gente tivesse apenas uma cópia dessas ideias perfeitas. Talvez, ao nos depararmos com certas obras de arte, nós estejamos relembrando justamente algo que a gente já conheceu nesse mundo das ideias. Uma pintura que parece familiar, uma melodia que soa como algo de casa, algo mesmo que nunca tenhamos ouvido antes. Como a arte pode nos remeter a uma memória espiritual ou arquetípica, né? Então existe algo de transcendente na arte. Quando nascemos, esquecemos o que a nossa alma conhecia no mundo das ideias, segundo Platão. Então, aprender para Platão é apenas recordar ou reminiscir, daí vem a palavra reminiscência, né? Aquilo que a nossa alma já sabia, mas que havia esquecido. A arte, nesse contexto, é uma forma de nos conectar com essas memórias profundas, despertando algo que está adormecido em nós e tocando uma verdade superior que já experimentamos antes.
A arte não só desperta emoções, mas também nos reconecta com verdades profundas e universais que a nossa alma já conhece em um nível inconsciente, evocando memórias simbólicas de algo maior e transcendental. Isso explicaria por que certas obras de arte parecem nos tocar na alma, como se nós estivéssemos relembrando algo essencial e familiar. Não é à toa que as religiões, por exemplo, elas se utilizem muito da arte, porque a religião, essa palavra religião significa religare, se religar a algo que é divino, que é mais elevado, que é eterno. E a arte, ela seria uma forma de fazer essa religação. Então, muitas tradições religiosas e espirituais usam a arte como um meio para acessar o sagrado, seja pela música, pela pintura, arquitetura ou a escultura. Músicas devocionais como os cânticos gregorianos, por exemplo, né, nos transporta quem os ouve para um estado de contemplação e transcendência. A arte renascentista, que parecia capturar o divino na beleza humana. Para Jung, os arquétipos são estruturas psíquicas universais, que elas residem no inconsciente coletivo, que, como eu já falei, é essa camada psíquica que é compartilhada por toda a humanidade. Esses arquétipos, eles são padrões de comportamento, são símbolos, imagens que vão emergir ao longo da história. Na verdade, o arquétipo ele não tem uma forma definida, ele é uma estrutura psíquica. E aí nós aqui na nossa manifestação, nós representamos ele através de uma forma, que aí são chamadas de formas arquetípicas. Então eles vão emergir de todos os tipos e a gente vai utilizar eles nos mitos, nos sonhos, nos contos de fadas e nas expressões artísticas também, na arte. Um desses arquétipos é o arquétipo do sagrado, que representa o nosso contato humano com o divino, o mistério, a busca pelo significado transcendental. E a arte tem a capacidade de ativar o arquétipo do sagrado, porque ela lida diretamente com símbolos e imagens que ressoam profundamente na nossa psique. Uma pintura, uma música ou uma escultura podem nos fazer sentir algo que vai além da compreensão racional, despertando uma sensação de admiração, de fascínio ou até de temor. Isso é o que Jung chamava de luminoso. Então, expressões artísticas que tinham essa capacidade de despertar algo transcendente, aquele arrepio assim de que algo além daquilo existe, é chamado até hoje, né, de luminoso. O luminoso é aquela experiência de algo sagrado, de estar diante de uma realidade que transcende o material e que nos conecta com algo maior, muitas vezes inexplicável, na maioria das vezes inexplicável. Quando vemos uma obra de arte que nos toca a alma, é como se ela estivesse ativando símbolos e imagens que já estão dentro de nós, escondidos lá no inconsciente coletivo. É por isso que uma obra pode ter um impacto tão profundo, mesmo que a gente não entenda exatamente por quê. Ela nos coloca em contato com aquilo que Jung descreveu como o self, que é o arquétipo da totalidade da psique. É a integração de todos os nossos aspectos, sejam aqueles que a gente considera bons ou ruins, seria o todo, né? Incluindo o aspecto espiritual. Tudo isso faz parte, tudo isso forma o que o Jung chama de self. Dessa forma, a arte não é apenas uma expressão criativa, ela atua como um portal para o sagrado dentro de nós. Ela traz à tona conteúdos inconscientes e evoca a sensação de estarmos conectados com algo maior que nós mesmos, com as verdades eternas e os mistérios que a humanidade tenta desvendar há milênios. É esse contato com o arquétipo do sagrado que nos faz sentir que a arte fala conosco, fala com a nossa alma, desperta um sentimento de reverência, de beleza, de assombro diante da vida e da nossa existência. Bom, já trouxe esse aspecto mais filosófico e da psicologia analítica. Agora eu vou falar um pouco sobre como a neurociência enxerga essa relação que nós temos com a arte. A neurociência nos mostra que a experiência estética, seja ouvir uma pintura, ouvir uma música ou apreciar uma escultura, envolve múltiplas áreas do cérebro, especialmente aquelas relacionadas à emoção, à memória e à recompensa.
Esse fenômeno ajuda a explicar por que a arte pode nos impactar tão profundamente, tocando algo muito profundo dentro de nós. Quando nós apreciamos uma obra de arte ou escutamos uma música, várias regiões do cérebro são ativadas simultaneamente. Uma delas é o sistema límbico, que está diretamente relacionado com as emoções. A exposição à arte ativa o sistema límbico e especificamente áreas que são chamadas de amígdala e hipocampo. Essas áreas vão ser ativadas quando a gente entra em contato com uma obra que nos toca. É o que explica por que a arte pode desencadear emoções intensas, como alegria, tristeza, nostalgia ou admiração. Pensa aí se não tem obras de arte que te ativam essas emoções. Tem uma obra que é do Cândido Portinari, se eu não me engano, que está lá no MASP, que é uma mãe, uma família, na verdade, com uma criança morta, que é uma obra bem bonita, mas ela é muito triste. Em mim, por exemplo, ela é capaz de despertar uma tristeza muito grande. E isso se dá por essa ativação do sistema límbico. E essas áreas, como a amígdala e o hipocampo, elas também estão associadas à formação e à recuperação de memórias emocionais. Então, isso sugere que a arte pode evocar lembranças e sentimentos profundos que estavam adormecidos na nossa mente, o que corrobora um pouco com aquela parte filosófica da reminiscência que eu falei do Platão. Outra área que pode ser ativada é o córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento complexo, pela interpretação e pela tomada de decisões. Ele também vai entrar em ação ao entrar em contato com uma arte. Ele é o responsável por tentar encontrar um sentido nas obras de arte, conectando os símbolos e imagens com a nossa experiência pessoal e cultural. Essa parte do cérebro ajuda a integrar a resposta emocional com a resposta cognitiva, criando uma experiência estética que é ao mesmo tempo emocional e intelectual, e ela é individual, porque cada um vai conectar vai ter essa resposta cognitiva de acordo com aquilo que conhece, que tem já no seu interior como uma bagagem cultural, né? E tem outra área que é chamada de rede de saliência, que é responsável por capturar a nossa atenção e direcioná-la para estímulos significativos. Quando algo nos toca profundamente, como uma obra de arte que faz a gente parar para olhar ela, que chama atenção, é essa rede que está em ação, sinalizando que aquela obra, aquele estímulo é relevante e merece a nossa atenção. Isso pode ser visto como um sinal de que a arte ativa em nós algo que é de fato significativo e que tem um impacto emocional duradouro. Então, quando você está andando no museu, por exemplo, vão ter obras específicas que vão buscar a sua atenção, que vão chamar a sua atenção. E essa ativação a rede de saliência, ela diz muito sobre o que é importante para nós, porque existe algo ali dentro, alguma memória ou alguma reminiscência guardada no nosso banco mental que nos faz focar naquilo que nos chama a atenção. Então, de uma perspectiva neurocientífica, a arte é capaz de ativar regiões nos cérebros que não apenas processam informações racionais, mas também emoções, memórias e prazer. Essa experiência estética é uma forma de nos conectarmos não apenas com a nossa mente consciente, mas com as profundezas do nosso inconsciente, evocando sentimentos e sensações que muitas vezes não conseguimos expressar em palavras. É essa ativação integrada do cérebro que justifica a nossa sensação de que algo sagrado ou profundo dentro de nós existe e a gente mostra que está muito aliado à ciência, né? Essa visão simbólica e filosófica, ela está alinhada também com o que acontece neurocientificamente dentro do nosso organismo. Então, eu considero que a arte é um diálogo com a alma. Ela não apenas evoca emoções, mas ela também molda, influencia e transforma as nossas emoções. E a nossa intuição também está muito relacionada com a arte, porque a intuição é totalmente ativada e ela é importante no momento que você vai apreciar uma obra de arte. E intuição é algo que a gente não consegue explicar muito com palavras, cientificamente, ela é mais um sentimento.
E justamente por isso que ela dialoga diretamente com o inconsciente, que também é uma área desconhecida de nós. Não passa pelo filtro do racional, né? Às vezes você olha para uma obra e você vai sentir e não conseguir necessariamente falar sobre aquilo. Isso está muito relacionado com a intuição. Apesar de tudo que eu trouxe aqui, eu sei que tem pessoas que não se sentem tocadas pela arte ou acham que não se sentem tocadas, mas na verdade são tocadas, só que nunca conseguiram perceber isso, ou talvez nunca estiveram em contato com aquela obra de arte que realmente ia as tocar profundamente na alma. Eu lembrei aqui de uma cena de um filme de Uma Linda Mulher, que é um momento em que a personagem da Julia Roberts, a Vivian, ela foi levada pela primeira vez em uma ópera pelo personagem do Richard Gere, que eu não me lembro o nome dele agora. E eles assistem uma apresentação de ópera, que é a ópera La Traviata, de Verdi, e é uma escolha muito simbólica, porque a história daquela ópera tem um paralelo com a história da Vivian também, que né, é uma história bastante controversa, porque ela era uma prostituta, enfim. Mas, apesar da Vivian não ter nenhum conhecimento prévio sobre a ópera, e de seu passado social social, já que ela era uma prostituta, seu passado social e cultural, sugerir que ela não tinha nenhum tipo de afinidade com essa forma de arte, ela acaba sendo profundamente tocada pela música e pela performance. A cena mostra que ela fica emocionada, fica com lágrima nos olhos, e esse momento é poderoso porque enfatiza que a arte, quando ela é realmente genuína e bem executada, pode ultrapassar barreiras sociais, culturais e intelectuais. A emoção que ela sente não vem de uma compreensão racional daquela ópera ou uma compreensão técnica, mas de um reconhecimento profundo e intuitivo dos sentimentos que a arte evoca. Claro que é um filme, é fictício aquilo lá, mas é realmente um exemplo de como a arte pode tocar a alma, independente da educação formal ou da bagagem cultural de uma pessoa. É uma demonstração de que a experiência estética é algo universal, acessível a todos os seres humanos, porque toca aspectos profundos do nosso ser, que não precisam de uma tradução necessariamente. Ela conecta diretamente com a ideia de reminiscência de Platão, sugerindo que, ao experienciar algo belo e profundo, estamos de alguma forma recordando algo essencial e verdadeiro dentro de nós. A arte, como vista naquela cena, é uma linguagem universal que vai além das palavras e dos conceitos. Ela alcança diretamente as emoções, ressoando com o inconsciente e revelando verdades que muitas vezes não sabemos que carregamos. E é bem engraçado essa cena, porque durante a ópera, num momento de pausa, um homem sentado do lado da Vivian, ele pergunta se ela tá gostando do espetáculo. E daí ela fala emocionada, eu acho que é mais ou menos assim, eu quase me molhei toda. É bem engraçado, vale a pena assistir. E a resposta dela é muito genuína e é inocente, e é até um pouco constrangedora, né, digamos, mas reflete perfeitamente como ela foi tocada pela ópera, de uma forma autêntica e não sofisticada, né? E isso sugere que a ópera, a arte é para todo mundo, independente de como você vai reagir, descrever aquele momento. A resposta provoca risada, tanto dos personagens quanto do público do filme, mas ao mesmo tempo sublinha como a experiência artística ultrapassa qualquer formalidade e se conecta diretamente com as emoções mais sinceras que existem dentro de um ser humano. Eu trouxe esse exemplo para mostrar como cada pessoa pode encontrar obras que toquem a sua própria alma. Você pode explorar a arte ouvindo diferentes tipos de música, visitando exposições de arte, lendo poesia. A reação emocional, mesmo que incompreensível, é um sinal de que a obra tocou algo profundo em você, mas vale a procura, porque talvez não seja algo que as outras pessoas gostem, seja algo que é só seu. Então, vale a pena a gente se expor mais às obras de arte e a diferentes tipos de arte, porque talvez você ainda não encontrou aquela que toca a sua alma. Eu gosto muito, por exemplo, de músicas do estilo New Age, como as de Enya. Não está muito em alta hoje em dia,
mas eu ainda ouço muito as músicas da Enya, apesar de, infelizmente, ela não produzir mais música, e elas me trazem uma reminiscência muito curiosa, é uma coisa meio feérica, assim, como se acordasse uma fada dentro de mim. É uma experiência bem individual, tá? Mas, enfim, tô só dando um exemplo aqui de como um tipo de arte me afeta. E para concluir, eu só queria trazer, né, que a arte é uma forma de nós nos reconectarmos com o que há de mais profundo e verdadeiro em nós mesmos. E que ao apreciar a beleza e a profundidade da arte, estamos, de certa forma, nos aproximando de uma verdade universal. Estamos nos aproximando do nosso mundo interior, que é o objetivo desse podcast aqui. Então, deixe-se tocar pela arte. Talvez ao fazê-lo, você esteja ouvindo a voz da sua própria alma, ou até mesmo ressoando com ecos de um tempo ou lugar que você já conheceu e que não recorda. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse episódio, quais são as obras de arte que mais te tocam. Eu vou adorar saber. Você pode me seguir também no meu Instagram, que é @Heloisa_Bach, é Heloisa sem H e o Bach é BACH. E esse podcast você pode curtir aqui no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, ou sempre ouvir ele nas principais plataformas de áudio. Muito obrigada e até o próximo episódio.